Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Alicerce. Hoje, na nossa turma de G3, a nossa aula é de matemática, ok? E você já nos conhece, pessoal. Meu nome é Juan e eu sou professor de matemática de vocês. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lara e eu sou professora de leitura e de escrita aqui no Alicerce. Então, gente, hoje nós vamos fazer problemas com conjuntos, ok? A gente veio aprendendo conjuntos aí ao longo das últimas 2 semanas, né? O conceito de conjuntos, operações com conjuntos, né? O uso de alguns conjuntos aí, diagrama, né? Dos conjuntos e tal. E agora nós vamos fazer problemas com conjuntos. Para isso, gente, separa aí seu lápis, seu caderno, sua borracha, sai do celular, presta atenção na aula e a gente vai dar continuidade, ok? Mas vamos começar aí com o nosso Mindfulness, ok? Momento aí de relaxamento da gente. Oi? Atenção. Concentração total. Concentração total. Boa, Arthur. Momento de concentração total. Momento da gente aí manter o foco, a atenção plena, né? E hoje, gente, nós vamos aí fazer uma respiração e enquanto nós respiramos, nós vamos perceber nossos sentimentos de hoje, como se fossem climas, ok? Então se concentre, fique em silêncio, se ajeita aí na sua cadeira de forma confortável, coluna ereta, feche seus olhos, respire fundo pelo nariz, solte pela boca e pense um pouco quanto tempo que você não faz um momento assim de respiração consciente, né? Todos os dias nós estamos respirando inconscientemente. Mas quanto tempo faz que você não faz uma respiração consciente? Você percebe a sua respiração, respira fundo, repõe as energias, solta o ar devagar. Perceba como isso pode te ajudar nesse momento agora. Talvez no dia todo você estava no automático, só fazendo as coisas, correndo atrás das coisas, e agora é um momento que você pode dar uma pausa, respirar fundo, soltar o ar, prestar atenção nesse seu momento, ter um momento para se energizar novamente. Não sei como foi o seu dia hoje, como é o clima do seu dia hoje. Talvez você esteja um dia super ensolarado, queimando os outros. Talvez você esteja um dia super chuvoso, ou um dia ventania, que não tem ninguém por perto, afastando todo mundo. Talvez você esteja num dia de nevasca, super frio. Talvez você, né, esteja aí num dia mais calmo, né, uma brisa, um dia mais fresco, uma garoa. Não sei como está sendo o seu dia hoje, pessoal, mas tente usar esse momento para você analisar, pensar em como está o clima dentro de você. E à medida que você vai fazendo essa respiração guiada, prestando atenção na sua respiração, tente acalmar esse clima. Se é um clima de nevasca, tente passar para um clima um pouco mais ameno, mais ainda frio, mas talvez mais ameno. Se é um clima chuvoso, tente passar para uma garoa. Se é um clima de sol muito quente, tente passar um pouco para uma brisa suave. Então, respire fundo, solte o ar, acalme suas emoções, acalme seus climas internos. Abra os olhos devagar e estamos preparados aí para mais um momento de aula, gente.
Bom, acredito que estejamos todos tranquilos aí, todo mundo conseguiu fazer o mindfulness, né? Então, vamos dar continuidade aí, pessoal. Gente, no momento de habilidades para a vida, é muito importante que a gente saiba o que a gente está aprendendo. Então, eu quero perguntar aí para o Nicolas. Nicolas, o que a gente aprende em habilidades para a vida? Sobre o nosso futuro, como vai ser e como podemos melhorar nosso futuro. Se autoconhecer. Entendi. Pode ser. Às vezes pode ser. A gente olhar para o nosso futuro e saber como vai ser, como a gente pode lidar. Mas essas habilidades para a vida, gente, que a gente aprende, elas servem para todo momento de nossas vidas. Inclusive para o agora, para o presente, ok? Então, a gente pode aprender as habilidades para a vida para a gente viver o agora, para a gente conviver com pessoas, com amizades e tudo mais. Então, pode servir para o seu futuro? Pode, mas ele também pode servir para o agora, ok? Então, tudo que você passa na vida, gente, serve para um aprendizado, e não só para o futuro, mas um aprendizado para o agora, ok? Habilidade para a vida hoje é sobre nossas experiências, ok? Experiências de vida. Então, a primeira pergunta aqui, gente, o que são experiências de vida? Deixa eu escolher alguém para responder. Camila, o que são experiências de vida, Camila? Eu? Isso. Eu acho que é quando você já passa por aquilo, então você já tem uma experiência sobre aquilo que aconteceu na sua vida. Boa, legal. Ótima explicação. Já passei por isso, agora eu sei como que é passar por aquilo, é uma experiência que eu vivi, certo? Então, a experiência de vida são justamente as coisas que a gente já viveu ou que a gente vive. Boa. Arthur, e como que a gente adquire experiências? Olha, memorizando? Memorizando, será? É memorizando? Ó, a definição Revendo e estudando. Entendi, ó. A definição que a Camila falou, ó. O que é experiência de vida? Coisas que a gente, né, vive na vida, que a gente acaba acontecendo com a gente, e agora a gente já viveu aquilo. Então, como adquirir experiências? Vivendo, né? Eu preciso viver alguma coisa, eu vou viver aquela coisa, ok? Então, como adquirir experiências, gente? Vivendo. À medida que a gente vai vivendo, a gente vai adquirindo experiências, aprendendo vivendo coisas diferentes na vida, ok? Por exemplo, vocês agora estudam no ensino fundamental, sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Daqui a um tempo, né, alguns de vocês vão entrar lá no primeiro ano, vão entrar lá no ensino médio, vai ser uma nova experiência. Depois, passa o segundo, terceiro ano, vai entrar na faculdade, uma nova experiência. Então, vocês vão viver novas coisas, adquirindo novas experiências, ok? Ana Sofia, mas o que a gente pode aprender com essas experiências? Acho que a gente pode aprender com nossos acertos e erros. Boa, muito bom, muito legal. Então, já que a gente tem que experimentar algumas coisas, a gente vai aprender a experimentar erros, a experimentar acertos, desafios, aprender a lidar com eles. Muito bom. Oportunidades e muitas outras coisas. Boa, muito bom, muito bom. Olha, gente, uma coisa que a gente aprende quando a gente é velho, que a gente viria aprender antes, é ir ao banco, resolver coisa de nome, de boleto, essas coisas a gente não aprende na escola, gente. E, de repente, você entra num serviço e você descobre que você tem um monte de coisa que você tem que fazer, que você nem sabia que existia. Burocracia de um monte de coisa. Então, é uma experiência que vocês vão ganhar, entendeu? Você tem que sair correndo atrás das coisas daí. Universidade pública é legal por conta disso.
Isso é verdade. Você chega lá, do nada, você dá de cara com a coordenação. E aí, faz o quê, Brasil? Não, Agora, só para você ir lá confirmar a matrícula, você tem que levar 1001 documentos. documentos. Meu Deus, que eu não sabia nem que dava para tirar esses documentos, gente. Quem fica na suplência que tem que acompanhar a lista, tem que ir Ixi. ligando. Acho que o maior Aham. desafio aí de vocês, de alguns de vocês, né? Não de todos, mas de alguns de vocês, é quando você quer comprar sorvete, sua mãe e seu pai lhe dão o dinheiro e diz, vai lá comprar. Ai, não, tenho vergonha de ir Vai lá lá. comprar. Liga para a pizzaria lá. Ai, não, eu ligar, imagina. Ai, não quero mais pizza, não, então deixa pra lá, nem tô com fome, né? Boas pizzas, quero Exatamente. uma noite. Gente, sabe como adquirir experiências? Botando a cara no sol, se Exatamente. jogando, se Se joga, se lançando. joga. Se Experimenta, joga. gente. Experimenta. E quando a gente tem que pedir alguma coisa pro garçom? Pois é, ai, quero Aí, gelo, ai, quero sal, ai, quero limão. Pede aí. ai, Você, meu Deus. você chega em uma escola que é o primeiro dia de aula. E aí? E Aprende um monte aí? de coisa, Vai né? falar com quem? Vai falar com quem? Vai falar com a professora? Olha, esse era um desafio muito grande para mim, gente, na minha época de E escola. agora? Eu costumo ser tímido, tipo, no geral, eu dou aula, eu falo bastante e tudo mais, mas é como se eu estivesse ali e vocês aqui, entendeu? Presencial eu sou mais tímido do que online. Mas é muito engraçado, porque quando eu estava na escola, eu tinha essa dificuldade de começar a fazer amizade. Eu geralmente esperava alguém vir conversar comigo. Era sempre um momento muito tenso, entende? Então, era uma experiência que eu tinha que superar, tinha que fazer. Então, depois, né, se acostumava, mas no momento ali de fazer amizade, era uma experiência que eu tinha que ter. Muito bom exemplo. Tá vendo? O Para isso exemplo você da... coloca também colegas de trabalho, né? Você vai E vai colocando aí na indo. vida adulta, vai expandindo. Bem isso. Com o advento aí da internet, dá para a gente mandar uma mensagem antes, né? Oi, eu sou o Juan, daqui a pouco a gente vai se ver, ok? Mas de cara, às vezes, assim, eu fico meio com vergonha. Ah, a Joana deu um exemplo muito bom. Você liga para a pizzaria e fala, boa noite, é da pizzaria? Sim, tem pizza aí? Né? Tipo, Boas você está pizzas, eu super quero uma nervoso. noite. Eu já desliguei e falei te amo pro, Ela vai pro... falar, não, vende pão de queijo. Ah, minha Eu esposa já falou uma falei vez, te gente, amo sem querer. te Eu fui amo, desligar do e falei nada. tchau, te amo. Ai, Jesus. Minha esposa uma vez falou pro atendente bem assim, a gente estava lá e daí ele falou assim, bom apetite, que a gente acabou de comprar a comida, né? Daí ela falou, tá bom, para você também. É O tipo cara um tá feliz aniversário pra você também. com essa experiência, mesmo que sejam ruins, que sejam engraçadas, cômicas, elas nos trazem algum tipo de experiência. Olha aqui que a, a Ana Sofia Sofia. colocou aqui, ó, de acordo com essas experiências e aprendizados, podemos mudar completamente, principalmente o nosso aspecto de visão da vida. Olha, gente, é, habilidades para a vida passada, eu falei sobre crenças, que as nossas crenças mudam, né? Que a gente vai adquirindo coisas e a gente vai aprendendo coisas. Isso aqui é o que faz a gente mudar nossa cosmovisão, nossa visão de vida, de mundo e tudo mais. É as experiências, gente. Ok? Muito bem, Ana Sofia. E essa parte é interessante que ela fala. Ó. De acordo com essas experiências e aprendizados, podemos mudar completamente. Isso é autoconhecimento, né? O que é que podemos aprender com as experiências? Autoconhecimento. E você muda a sua trajetória de vida e o que você é de forma consciente, porque você tem experiências para embasar isso, né? Muito Bem bem. isso. Muito bom. Deixa eu ver, então. Joana, pode ser você. Vale a pena ter experiência? Vale. Vale, né, gente? Tipo, por mais que a experiência seja ruim, depois a gente acaba lembrando dela como um aprendizado de vida, né? Então, vale sim, vale sim. Não é que a gente queira passar por coisas ruins, né? A gente nunca vai querer. A gente vai sempre querer evitar. Mas em alguns momentos a gente vai passar, infelizmente, mas no fim a gente vai saber que, tipo, vai valer para alguma coisa, né? Mesmo que seja para que a gente ajude outras pessoas a não passarem por aquilo, né? Muitas vezes acontece disso. Bom, Letícia não está, então vamos perguntar para o Henrique. Henrique, conte para mim, a gente deve ouvir quem tem experiências?
Ixi, o Henrique caiu também. Mas aí vocês estão me dificultando a vida. Pode ser? Pode, sabe? Por favor. Com certeza. Com certeza, olha, ó, simples, sucinto. Com certeza, gente, um fato Não aqui é que à até toa que eu escuto a Joana. olha aí, ó, escuta a Joana. Ana, pode falar, Ana. Eu acho que a gente também pode sim aprender com os erros e acertos das outras pessoas. Sim, então era justo. Boa, boa, ótimo. Era justamente isso que eu ia falar, né? Se alguém já teve alguma experiência em alguma área e eu quero, né? Eu vou dar um exemplo meu, gente. Quando eu queria fazer física, né, antes de começar a fazer física, eu queria muito saber de quem já fez física ou estava fazendo física, como que era, né? Porque uma coisa é o que eu sabia sobre física e queria saber, e outra coisa é quem está lá. Então, eu fui perguntar para algumas pessoas, fui pesquisar na internet quem tem alguns vídeos de algumas pessoas que fazem física, elas sempre falam lá, minha experiência na faculdade e tudo mais. Então, é legal a gente ver isso, gente. A gente vê outras pessoas que tiveram outras experiências que nos ajudem. E não é erro nenhum a gente pedir esse tipo de coisa. Tem uma pergunta aqui que eu esqueci de fazer, que é se você tem experiência de vida, que se encaixa aqui, porque todo mundo tem experiência de vida, gente. Ok? Então, em algumas áreas você vai precisar ouvir a experiência do outro, em outras áreas você vai dar a sua experiência, ok? E essa troca na sociedade é muito boa, gente. Né? A comunidade científica se beneficia muito disso, por exemplo, pelo fato de que o crescimento da ciência de uns anos para cá ela é muito maior, né? De 100 anos para cá, o crescimento da ciência foi exponencial pelo fato de que os cientistas começaram a compartilhar suas experiências, né, suas descobertas, um com os outros, suas teorias, e isso foi corroborando para o crescimento da ciência em si, crescer juntamente. Então, troca de experiências é muito bom, gente. Muito bom mesmo. Aconselho, inclusive. Última pergunta, queria que todo mundo respondesse. Quem é a pessoa mais experiente que você conhece? Meu pai. Meu avô. Legal. Avô. Não sei. Boa. Não sei. Tem Eu muitas Minha pessoas, mas professora de português da escola. professor de português da escola, legal. a minha mãe. Tua mãe, boa. Da hora. Gostei. Eu? Acho que é minha Tá. vozinha. Avó, legal. Avó de 81 anos, que sempre tem uma coisa inusitada para acrescentar. E vou dizer uma coisa para vocês. A pessoa com mais conhecimento, né, gente? A pessoa com maior sabedoria, ela tem consciência de que ela ainda está aprendendo, né? E de que não é o que porque ela aprendeu muito e porque ela tem muitas experiências de vida que ela vai se fechar para aprender coisas novas. Eu gosto da minha avó porque bastante, né, de aprender com ela, porque ela é muito receptiva também. Então, assim, ela tem 81 anos, ela tem os pensamentos dela, ela tem as coisas que ela já tem consolidadas em si, mas ela sempre mostra, assim, né, até uma certa paciência para ouvir, paciência até demais, inclusive, para ouvir o que as outras pessoas têm para trazer. Vocês lembram o que o Sócrates dizia, né? Que o sábio mesmo, ele sabe que ele não sabe de nada, assim, que ele está aprendendo o tempo inteiro, né? Acho interessante isso. Verdade, com certeza. Então, como ele Então não sabe deixa de ser sábio, se ele falou aí. Como é, Nicolas? Então não deixa de ser sábio, porque se ele falou que não sabe de nada, ainda está aprendendo, então não deixa de ser sábio, se ele fez uma poesia, então. Pois é, só sei que nada sei, né? Quando ele fala só sei que nada sei, o que ele está dizendo é que ele não é um ser completo, acabado, com todo o conhecimento Então, como do ele mundo. sabe que ele É a Então, humildade gente, do sábio. isso é muito importante. Só sabe que não sabe alguma coisa aquele que sabe alguma coisa. Né? Porque aquele que não sabe nada, não tem como ele saber que ele não sabe. Não sei se ficou confuso para vocês, mas existe um livro, eu não vou lembrar o nome do livro, talvez a Lara conheça, que fala justamente sobre esse fator de conhecimento. Quando a pessoa ela conhece só um pouquinho sobre alguma coisa, ela acha que ela tem a extensão de todo o saber daquilo. Quando a pessoa sabe muito sobre aquilo, ela sabe que ela falta muito ainda para ela aprender. Isso aí é muito característico científico, inclusive, gente. Então,
a gente tem que tomar cuidado com, tipo, eu sei de tudo, eu sei muito, tudo mais. Porque geralmente quando a gente está nessa atitude orgulhosa, na verdade a gente sabe bem pouco. A gente acaba se fechando para as coisas novas, né? Ah, se chega uma pessoa para dialogar, para conversar sobre aquilo que você pensa que sabe, você dá pouco ouvidos a essa pessoa, você vai querer impor o seu conhecimento e acaba, né, assim, rechaçando o conhecimento do outro. E aí você se fecha para o conhecimento, porque o conhecimento é exatamente o oposto. É o diálogo, é você estar ali o tempo inteiro trocando ideias, por mais que você não concorde, né? Mas você tenta lhe dialogar de certo modo. Essa é a ideia, né, que o Sócrates vai trazer. Esse só Boa. sei que nada sei estou sempre aberto para aprender mais. Não sou um ser completo. Ótimo, excelente. Então, acho que a gente aprendeu bastante aqui hoje com várias experiências aí. A ideia era a gente contar alguma experiência e aprendizado das nossas vidas aí que a gente pudesse compartilhar, né? Mas, mandem lá no grupo, lá, tipo, experiência que vocês já viveram. Pode ser cômica, pode ser engraçada, mas que você aprendeu alguma coisa, conte, né? Que todo mundo teve alguma experiência. Poxa, nossa, uma vez eu saí correndo descalço e pisei no prego, furou meu pé, tipo, já sabe que não pode andar descalço e tudo mais. Camila? É tipo assim, uma experiência, pode ser um aprendizado? Sim, toda experiência é um aprendizado, mas pode ser qualquer experiência, entende? Tipo, uma Ah, experiência se de for vida. assim, Coisa que eu... você já viveu e que você pode ter aprendido algo. Pode ser se uma for história assim, ó, cômica da sua vida. Aí eu conto aqui? Pode contar, se quiser contar agora. Eu vou contar então, beleza? Tá. Em 2018, eu fui para Pernambuco com a minha família. E nisso, a gente foi numa parte mais, posso dizer, eu não sei se é mais antiga de Pernambuco, uma parte mais necessitada, sabe? Eu não sei bem como dizer isso. Que muitas pessoas lá passam necessidade e tudo. E é de uma parte da família do meu pai, sabe? Aí nisso, eu conheço um menino lá super legal. Ele até falou, nossa, quando eu comprei minha bicicleta, né, que a bicicleta dele tava quebrada, assim, quando eu comprar minha bicicleta, eu vou para São Paulo de bicicleta. Aí Uhum. todo mundo achou legal, né? Aí depois de um tempo a gente conheceu lá o lugar e eu lembro meio que, tipo assim, por isso essa cara pequenininha. Aí meu tio, a minha mãe e o meu pai saíram com ele de carro e foram até o centro da cidade. Aí lá eles foram na bicicletaria e compraram uma bicicleta para ele, uma bicicleta nova. Aí ele falou, né, que ele ia vir para São Paulo só de bicicleta. E nisso acho que o aprendizado foi que ele agradeceu bastante, né? E nisso eu acho que o aprendizado foi que é sempre bom ajudar os outros. Esse dia Sim, assim, legal. foi bem legal. Aí, tipo assim, ele não conhecia celular, que era celular, eu falei assim, gente. Aí eu peguei um celular lá que eu tava, né, mexendo, eu tava jogando. Ele, que é isso? Eu falei, um celular. Eu falei, quer jogar? Eu tava jogando um jogo da Monster High de cabeleireiro. Aí eu mostrei pra ele, ele ficou lá jogando por um Que tempão. legal. Foi bem legal. Eu queria saber como que ele tá hoje em dia, porque desde Olha aí. eu não sei de mais nada que tem lá em Pernambuco. Mas eu tenho saudade desse dia. Foi bem legal. Teve bastante aprendizado nesse dia. Muito bom, muito bom. Que legal. Gostei, Camila. Ana, pode falar. As pessoas importantes que passam pela sua vida pode ser um tipo de experiência, não é? Sim, claro. Certeza. Gente, tudo que a gente vive é experiência, ok? Tudo. No momento que você experimentou algo, sabe? A primeira vez que você comeu um chocolate, quando você era lá bebezinho, foi a sua primeira experiência com chocolate. Você adorou e agora você ama chocolate, sabe? Por que você ama chocolate agora? Porque um dia você experimentou, né? Porque um dia você experimentou chocolate. Então, ou se você não gosta, claro, né? Mas o fato é esse, você precisou experimentar um dia. Então, tudo que a gente já viveu, poxa, eu convivi com alguém que eu gosto muito, você conviveu com essa pessoa, recebeu o amor dessa pessoa, deu amor para essa pessoa, então você experimentou isso também, ok? Então, tudo é uma questão de experiência. Henrique, Professor, desculpa, eu tinha caído.
pode falar de novo quando você estava falando e aí eu saí da reunião? Ah, tá. Eu só falei para se vocês quiserem contar alguma experiência da sua vida aí que você teve algum aprendizado, alguma história cômica ou algo assim. Hum, Tem alguma? hum, acho que algum aprendizado assim, tipo, muito forte, não, só coisinhas bobinhas. Entendi. Quer compartilhar alguma coisa ou não? Não. Eu acho que seria meio irrelevante, porque não é algo que você... Nossa, que história de vida, assim. Tipo, só aprender a, sei lá, obedecer sua mãe, esses bagulho que você aprende aí. Entendi. Faz parte, é a experiência também, como eu disse aqui, né? Às vezes tem umas historinhas assim bobas que a gente aprendeu na vida. Tudo na vida é experiência, né? Agora, ou a gente pode aprender com elas ou ficar batendo cabeça e tudo mais, né? Coisas simples a gente aprendeu rápido e tem coisas que a gente demora mais tempo para aprender. Bom, pessoal, esse foi nossa habilidades para a vida. Vamos passar para a próxima parte. Na nossa última aula, pessoal, nós conhecemos aí os números irracionais, os números reais e os números complexos, ok? E com isso a gente aprendeu todos os 6 conjuntos numéricos aí que nós poderíamos aprender. Hoje, gente, nós vamos dar continuidade aí, vendo alguns problemas com conjuntos, ok? Fazer alguns problemas envolvendo conjuntos, para a gente finalizar essa ideia de conjuntos aí nas nossas aulas, ok? Mas antes, gente, temos aí a nossa aplicação do mapa, ok? A nossa aplicação do mapa aí, como sempre, temos que fazer o mapa, ok? Hoje, a gente vai fazer, especificamente, vai focar no de matemática, tá? Se terminar o de matemática rápido e tiver algum outro para fazer, a gente faz o outro, senão a gente pode fazer amanhã ainda, ok? Então, foca no de matemática, a gente faz tranquilo. Se sobrar tempo, faz outro, senão a gente faz amanhã, porque amanhã vai dar tempo ainda de fazer, ok? Façam muito diligentemente, façam muito tranquilos, focados, ok? Então, boa sorte a todos. Espero que vão bem. Qualquer erro, chamem a gente. Dúvidas, procura na sua mente aí, gente. Então, pessoal, vamos dar uma pausa e já já a gente volta, ok? Então, todo mundo preparado? Pessoal, voltamos aí do intervalo e vamos dar continuidade aí, ok? Retomando um pouquinho que a gente viu na aula passada, pessoal, a gente completou lá os nossos conjuntos numéricos, né? Então, a gente viu todos os conjuntos numéricos e suas relações. Então, a gente viu lá os números naturais, que são os números da contagem lá, né? Então, por exemplo, o número 2, o número 0, o número 54, são aí elementos dos números naturais. Por sua vez, os números naturais, gente, estão dentro dos inteiros, porque eles fazem parte, né, dos inteiros. Então, além dos números naturais, os números negativos, como o -1, o -13, por aí vai, faz parte dos inteiros, ok? Então, muito importante aí. Após isso, gente, a gente tem os racionais. Os inteiros estão dentro dos racionais, ok? Então, além dos números inteiros, os racionais também contêm os números fracionários, né? Por exemplo, 1/2, -3/4, 0,3, né? E por aí vai. Então, exemplos aí, né? Os números racionais, gente, eles são aqueles que são representados por frações. Já os números irracionais são aqueles que não podem ser representados por frações. Por exemplo, a gente viu lá a raiz de 2, né? A raiz de 2 é um exemplo de número que não pode ser representado por uma fração. E daí, se a gente junta os números reais, os números irracionais com os números
irracionais e racionais, né? Os números, juntar os números racionais com os irracionais, nós temos, então, o conjunto dos números reais, né? Que contém todos os números, né? Então, dentro dele aqui, a gente tem todos os números que a gente conhece, com exceção de um número que está dentro daí desse conjunto maiorzão quadrado aqui, que nós chamamos de números complexos, e dentro dos números complexos nós temos os números imaginários, ok? Então, por exemplo, aí, os números imaginários aí, né? I menos 2i, por aí vai. Temos esses números aí. A gente não falou muito sobre eles, mas basta saber que eles existem e que ele é um conjunto maiorzão aí com todos esses números, ok? A gente viu vários conjuntos aí, várias formas de lidar com conjuntos, de representar conjuntos, operações entre conjuntos, relações entre conjuntos. Aí a gente fica tipo, tá, e aí? E para que a gente aprendeu tudo isso, né? Vimos vários conjuntos numéricos, a gente já viu algumas propriedades dos conjuntos numéricos, como usar tudo aquilo que a gente aprendeu nos conjuntos numéricos, então eles são importantes, a gente vai usar eles muitas vezes na matemática aí. Mas no meu dia, é isso que é importante, no meu dia, como que eu uso conjuntos numéricos no meu dia? Né? Porque, embora eu use números, eu não vou usar exatamente conjuntos numéricos no meu dia a dia. A menos que eu seja, sei lá, um matemático, um físico, um engenheiro, né? Mas, de fato, a gente vai muito pouco usar conjuntos numéricos, né? No dia a dia, além da matemática. Então, o ideal é a gente saber como que a gente pode usar conjuntos, né? Todas aquelas regras de conjunto que a gente viu no nosso dia a dia. Então, podemos usar conjuntos e operações com conjuntos no dia a dia, comparando conjuntos, por exemplo, comparando turmas, né? Então, olha, a minha pergunta da chegança hoje foi, na sua turma lá tem muitos alunos, né? Então, qual a quantidade de alunos que você tem na sua turma da escola? Né? Alguns falaram que era 35, 40 alunos, 28 e tal, né? Tem umas turmas superlotadas, outras não tão lotadas assim. E geralmente, a gente trabalha com a quantidade de elementos de um conjunto no nosso dia a dia. Então, uma turma pode ser considerada um conjunto, e a gente saber o número de elementos dentro desse conjunto, ou seja, quantas pessoas tem na sua turma, é uma maneira de lidar com conjuntos no seu dia a dia. Então, descobrindo a quantidade de pessoas em alguns grupos, né? Quantas canetas vermelhas eu tenho dentro do meu penal. É uma forma de você usar aí os seus conjuntos. Então, olha lá. Agrupamento e organização de equipamentos é uma maneira da gente usar conjuntos, pessoal. Tá vendo lá aquelas organização de ferramenta em oficina, onde a gente coloca toda pendurada as ferramentas bonitinha, né? Olha lá, chaves de fenda com chaves de fenda, chaves de boca com chaves de boca, né? Tesoura com tesoura, cada pecinha com cada pecinha, né? Nós temos, então, a organização e o agrupamento de equipamentos ou qualquer coisa, a gente pode considerar aí uma forma de lidar com o conjunto. Outra forma de lidar com o conjunto no nosso dia a dia, a gente é a votação, ali, ó, tá chegando as votações e tudo mais, né, as eleições. Uma maneira de lidar com conjuntos é justamente lidar com as votações. Quando tem a votação lá, o montante dos brasileiros que votaram, e daí o sistema eleitoral lá precisa ver quantas pessoas votaram em tal candidato, quantas pessoas votaram em tal outro candidato, quantas pessoas de uma cidade votaram num certo candidato e por aí vai. Então, aí a gente também trabalha com quantidade de elementos dentro de conjunto. Por exemplo, dentro de uma cidade, quantas pessoas votaram em tal pessoa. Né? A gente está trabalhando com uma quantidade de elementos dentro de um conjunto. Qual elemento é esse? Votos. Ok? Então, é uma maneira também da gente lidar com conjuntos no dia a dia. Outra maneira é a organização de turmas no Alicerce, gente. Olha, eu quis colocar isso aqui para vocês verem como que é a nossa organização de turmas. Esse aqui é uma página aí do nosso aplicativo que a gente trabalha no Alicerce, daí ele aparece as turmas que a gente tem aí, né? Então, se você apertar dentro de cada turma dessa, vai aparecer uma lista de alunos da sua turma. Então, dentro do Alicerce, a gente tem turmas, né? Por exemplo, a turma do Alicerce TV, que é vocês. Tem vários alunos.
Eu entro na minha turma da manhã, por exemplo, tem lá 13 alunos, 9 alunos, 20 alunos e tal. A gente lidar com eles, a quantidade de alunos que tem dentro de cada turma é uma certa maneira de lidar com conjuntos aí. Eu estou lidando com conjuntos diferentes aí, né? Várias turmas diferentes. Verdade. A gente agrupa vocês também em subgrupos, de acordo com os níveis de aprendizagem de vocês, para cada disciplina, exatamente. Então, tipo, na matemática, né, tem lá 3 subturmas lá onde as pessoas estão em cada nível ali de aprendizagem, que forma aí, então, subconjuntos dentro desse conjunto maior que seria a turma, ok? Então, legal esse exemplo aí lá. Outra maneira que a gente pode ver no nosso dia a dia aí, gente, lista de convites. Por exemplo, eu vou fazer lá minha lista de convidados para o meu casamento. Então, eu tenho lá quantas pessoas vão estar no meu casamento, quantos é da minha família, quantos é da família da minha esposa, quantos são parentes próximos, quantos são os padrinhos, né? Isso é importante, por exemplo, você saber quantidade de convidados, para você saber Quantos de são alimentos. amigos? Exatamente, para eu saber quanto de alimento eu vou precisar ter, quantas lembrancinhas e tudo mais. Então, é uma maneira também da gente usar conjuntos no dia a dia. Veja, gente, perceba que quando a gente fala de conjuntos, exemplos de conjuntos no nosso dia, no nosso convívio, na nossa vida, onde a gente vai usar conjuntos, geralmente a gente trabalha mais com a quantidade de elementos dentro desse conjunto do que os elementos em si. Eu não quero saber, por exemplo, quem exatamente votou em cada candidato na votação, mas eu quero saber quantos votos ele teve. Tá? Então, eu não quero saber de quem veio aquele voto, eu não quero saber de um elemento específico, eu quero saber do montante de elementos. Né? Minha organização de ferramentas, quais ferramentas vai ficar agrupado em cada lugar. Os alunos, a gente dá uma olhada individual, mas no final das contas, quando a gente vai lá fazer a chamada, por exemplo, a pergunta final é quantos alunos vieram e quantos alunos faltaram. Não é verdade? Na lista de convites aqui, no final das contas, eu preciso saber quanto que vai ser o total. Depois eu organizo eles em quem que é da família da noiva, quem que é a família do noivo, quem que é padrinho, quem que não é padrinho e tal. Mas, no geral, a gente geralmente vê a quantidade de elementos, pessoal. Tá? Então, a teoria dos conjuntos pode ser empregada em várias áreas das nossas vidas, quando desejamos, principalmente, né, contabilizar quantidades de características e quantidades em termos numéricos. Por exemplo, dentro da minha lista de convidados, eu quero saber quantas características diferentes eu tenho. Então, eu tenho familiares da noiva, familiares do noivo, padrinhos da noiva, padrinhos do noivo. Então, várias características dentro, né? Subturmas, subgrupos, conjuntos dentro da minha lista completa. Mas eu também posso saber quantos no geral, né? Então, quantos convidados? 180 convidados eu vou ter na minha festa. Então, eu vou saber aí o número exato. Então, no geral, gente, a gente precisa saber o quê? Quando a gente vai trabalhar no dia a dia, quando a gente vai trabalhar com problemas com conjuntos numéricos, o que a gente precisa saber é quantos elementos tem dentro desse conjunto, tá? Então, vamos dar uma olhada a respeito dos números de elementos de um conjunto. Nicolas, lê para a gente esse texto aqui, amarelo. Opa, pode deixar. Às vezes, os mais importantes de um conjunto, meu Deus do céu, conjunto é a quantidade de elementos dentro desse conjunto. E por isso é sempre bom que analisemos a quantidade de elementos ao invés de cada elemento. Boa, Nicolas. Obrigado. Então, aí, mais uma vez, do que eu já tinha falado, né? É mais fácil, às vezes, é melhor a gente olhar a quantidade de elementos do que olhar para cada elemento dentro de um conjunto no nosso dia a dia aí, né? Camila, lê esse texto azul aqui para a gente.
seja um conjunto A com NA, Isso, Na. sendo o número de elementos desse conjunto EB com NB, o número de elementos deste conjunto, para sabermos o N, A ou B, ou seja, o número de elementos da união de A com B é dado da seguinte maneira. Somamos o número de elementos de A e B, depois subtraímos os elementos iguais, ou seja, a intersecção de A é B. Boa, Camila, muito obrigado. Vamos traduzir tudo isso aqui, gente. O conjunto A é um conjunto, né? O A ali é um conjunto, o B é um outro conjunto, né? São duas sacolinhas aí cheias de coisas, cheias de elementos. Eu quero saber quantos elementos tem dentro do A. Então, é o NA ali, ó. O NA são o número de elementos de A. O NB é o número de elementos de B. Então, quantos elementos tem A e quantos elementos tem B. A união deles é juntar eles dois e saber quantos elementos tem no total, tá? No caso de conjuntos, gente, isso nem sempre é simplesmente a soma de um com o outro. Por quê? Porque, às vezes, a gente tem elementos iguais nos dois. Daí, a gente só vai ter uma contabilização daquele elemento, né? Não vai ter duas vezes aquele elemento aparecendo. Então, para a gente saber qual que é a quantidade de elementos que vai ter no total, a gente vai precisar excluir esses elementos que são iguais, tá? Então, é isso que disse nesse quadrinho azul. Esse quadro verde aqui, ó, gente, é uma fórmula que vai fazer o que esse quadrinho azul falou. Então, olha aqui, ó. O número de elementos da união de A com B é igual ao quê? O número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da intersecção de A com B. Tá? Putz, essa fórmula é muito chata, professor, muito complicada e tudo mais. Então, a gente vai tentar fazer isso na prática, sem usar a fórmula. Caso você entenda a fórmula, você usa a fórmula, mas a gente vai fazer isso sem precisar usar a fórmula, porque a gente vai ver que isso é fácil. Então, vamos supor, gente, vamos dar um exemplo aqui, ó, vamos supor que exista um certo conjunto A das vogais. Olha lá, um conjunto A das vogais, onde a gente tem o A, o E, o I, o O e o U como elementos. Minha pergunta, quantos elementos tem dentro desse conjunto A? E aí? Eu tenho, ó, aqui embaixo, gente, o meu conjunto de elementos aí, essas são as vogais. Então, dentro do meu conjunto A, eu tenho as letras A, E, I, O e U. Quantos elementos eu tenho? 2? Vamos lá, gente. Meu Deus do céu. A, E, I, O, U. Quantos elementos eu tenho? 5. 5, gente. Eu tenho 5 letras dentro do meu conjunto. Então, o número de elementos dentro desse meu conjunto A é 5. Beleza? Vamos para o próximo conjunto. O próximo conjunto é o conjunto B. Dentro do meu conjunto B, eu tenho A, B, C, D e E. Quantos elementos eu tenho dentro desse conjunto? 5 de novo? 5 de novo. Boa, Nicolas. Isso aí. Então, lá, o número de elementos dentro do meu conjunto B é 5 também. Então, eu tenho 5 elementos no conjunto A e 5 elementos no conjunto B. Agora, perceba uma coisa, gente. Dentro do A e do B, tem A, né? A letrinha A. Dentro do A e do B, tem a letra E também. Então, são elementos que se repetem dentro um do outro. Quando a gente faz a união deles, a gente não precisa colocar duas vezes esses elementos, a gente coloca uma vez só. Então, olha lá. Quem é a união de A com B? A união de A com B vai ser juntar esses elementos aqui, certo? Então, vou fazer aqui no canto, aqui nesse cantinho aqui, ó. Os elementos de A com B vai ser, ó, o A, a letrinha A letrinha B, a letrinha C, D, E, I, O e U.
Esse aí vai ser os elementos da união dos dois, ok? Eu não preciso repetir o A duas vezes, eu não preciso repetir o E duas vezes, ok? Basta que ele apareça uma vez só, por quê? Porque ele aparece nos dois, ou seja, é uma intersecção entre os dois. A, B, C, D, E, I, O, U. Então, esse é o meu conjunto de união entre os dois. Pergunta, quantos elementos aí tem dentro desse meu conjunto de união aí, gente? E aí? E professor? Esse meu novo conjunto aqui, que é a união dos dois conjuntos, quantos elementos tem? Oito. Bom, o Nicolas falou 8. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, 8. Isso mesmo, Nicolas. Parabéns. Então, temos 8 elementos aí dentro da união dos dois. Então, perceba, gente, a primeira coisa que a gente pode perceber aqui é o seguinte. A união de A com B, né? É a união de todos os elementos de A e B, né? Mas, quando a gente quer saber qual é a quantidade de elementos dessa união, ela não é simplesmente a soma dos elementos de cada um. Porque, ó, 5 mais 5 é 10, mas a união de elementos aqui deu 8. Tá? Então, não é a mesma coisa a gente somar. A gente precisa fazer outra coisa. Ok? A gente precisa fazer outra coisa. Então, a gente precisa saber quais elementos se repetem dentro desses dois conjuntos, ok? Quais elementos se repetem? O A e o E. Tá? Então, são dois elementos. Então, olha lá. Ó. A intersecção de A com B são os elementos que se repetem. Ou seja, quais elementos se repetem? O A e o E. Certo? E o número de elementos dessa intersecção, gente, a gente sabe, a gente viu ali, A e E são dois elementos, ok? Então, oh meu Deus, cadê? O número de elementos ali é 2. Então, a gente acabou de descobrir, ó, gente, que 5 mais 5 é 10, né? Mas o resultado aqui da união é 8. Ou seja, se a gente subtrair o número de elementos da intersecção, aqueles elementos que se repetem, então, ó, 5 mais 5 é 10, menos 2 dá 8. Então, olha aqui, ó, o número da união dos meus elementos, que é 8, vai ser, ó lá, o número do meu conjunto A, que é 5, mais o número do meu conjunto B, de elementos, que é 5, então, ó, 5 mais 5, menos a minha intersecção. A minha intersecção é 2. Então, olha lá, 5 mais 5 é 10, menos 2, 8. Então, ó, a gente acabou de ver aí que a nossa formulazinha, ela funciona, né? Você pode fazer esse exercício mental aqui, né? Sem a fórmula, né? Isso aqui, ele, inclusive, é mais válido, né? Porque você vai ver cada processo, ou simplesmente jogar na fórmulazinha aí cada número que você conseguir, e no final você vai chegar à sua conclusão, ok? Então, vamos dar mais uma olhada aí, então. Cadê? Na continuidade aí. A gente pode agora desenhar esses elementos aqui no nosso diagrama aí. Por quê? Porque a gente sabe que a intersecção é a letra A e a letra E. Dentro só do B, a gente tem a letrinha B, a letrinha C e a letrinha D. E dentro só do A a gente tem a letrinha I, a letrinha O e a letrinha U. Pronto. Agora a gente tem o diagrama aí feito e a gente consegue ver mesmo que dentro da intersecção a gente tem 2 elementos. Dentro só de A tem 3 elementos. Dentro só de B tem 3 elementos. A soma disso aqui tudo é 8. E se a gente fosse olhar dentro de A gente tem 5 elementos, né? 3 só em A e 2 que fazem intersecção. E de B a mesma coisa, ok? Então a gente poderia tirar essas conclusões aí nesse nosso resultado aí, ok?
Então, vamos a uma atividadezinha aí, pessoal, para a gente finalizar nossa aula. Atividade bem tranquila a respeito de elementos aí de um conjunto, ok? Então, você pode usar o raciocínio que a gente fez ou usar a fórmula, tanto faz. Qual que é o exercício, gente? O probleminha é o seguinte. Bem prático, bem da vida do dia a dia do brasileiro aí. Em uma escola de formação de condutores, ou seja, uma escola lá para tirar a carteira de motorista, gente, constatou-se que todos os 34 alunos estavam tirando a primeira carteira nacional de habilitação. Então, 34 alunos estavam sendo a primeira vez que estavam indo lá tirar a carteira. O professor perguntou quantos estavam ali para fazer somente a carteira na categoria A, tá? Que é a categoria de moto. Então, 12 estudantes estavam fazendo a categoria A, ou seja, 12 estudantes estavam fazendo carteira de moto. Beleza. Posteriormente, ele perguntou quantos estavam ali para obter a carteira B, que daí é a carteira de carro. Então, tinha 29 pessoas fazendo a carteira de carro. Então, perceba, gente, na categoria A, nós tínhamos 12 pessoas fazendo. Na categoria B, nós tínhamos 29 pessoas fazendo. Se a gente desenhar um conjunto universo aqui, ó, só para a gente ter a noção aqui do que a gente está fazendo, no conjunto universo aí, o total, gente, tem que dar 34, porque ele estava numa sala com 34 alunos. Tá? Então, tem uma sala com 34 alunos. 29 estão fazendo carteira de carro, 12 estão fazendo carteira de moto. Quantos alunos estão fazendo as duas carteiras, gente? Essa é a pergunta. Tem aluno que estão fazendo as duas carteiras ao mesmo tempo. Beleza? Então, o primeiro jeito, gente, é saber o seguinte, ó. Vamos somar isso aqui, 12 mais 39, para a gente ver 29, quanto que dá? 29 mais 12. Aqui dá 11. Aqui dá 41. Poxa, 41 para 34 é um número meio distante, né? Vamos ver qual que é essa diferença aí? Aqui 7. Então, a diferença é 7, gente. Ou seja, se essa diferença é 7, tem 7 pessoas que estão fazendo o mesmo tanto aí de coisa, ok? Então, tem 7 pessoas aqui no meio, gente. Ok? 7 pessoas que fazem tanto um quanto o outro no exercício, ok? Que fazem tanto a moto e carro. É isso. Era basicamente isso. Você podia fazer essa conta aqui. Poxa, mas eu queria fazer de outra forma. Como que eu poderia usar a fórmula? Então, você tinha lá, ó, o número de elementos de A união com B, né? É igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número da intersecção de A com B. Tá? Então, a gente tinha essa fórmula aí. O que eu poderia falar? A união, gente, a gente já sabia. Quanto que era a união? 34. Era o total ali, né? Então, a união a gente já sabia. O número de elementos de A a gente também sabia, era 12. O número de elementos de B é 29. E o número de elementos da intersecção? Agora a gente sabe que é 7, mas aqui é como se a gente não soubesse ainda. Então, eu vou fazer, ó, dando continuidade aqui. Eu vou saber que é 34 é igual 12 mais 29, a gente sabia ali, ó, 41, menos alguma coisa aqui que eu não sei. Então, ó, quanto que é 41? 41 menos o que dá 34? Só poderia ser 41 menos 7, que dá 34. Então, a gente poderia descobrir dessa forma aqui também quanto que precisava aí, que era o 7. Então, a união aqui, quem faz é 7. 7 pessoas fazem ao mesmo tempo carro e moto. Beleza?
Então, era dessa forma que a gente podia fazer o exercício aí e descobrir esse resultado. Pessoal, hoje, então, fizemos o mapa e resolvemos alguns problemas com conjuntos, ok? Alguém ficou com alguma dúvida? Não, o senhor explica muito bem. Ah, então, entendi. Bom, pessoal, muito obrigado por terem participado de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos amanhã com uma aula super top de português, ok? E bom descanso para todos. Boa noite, pessoal. Tchau! Boa noite, galera. Tchau.